Estamos agora começando a aula de número 6, RV Simuladores. É uma aula assim que vai trazer para vocês um pouco do conhecimento do que são esses simuladores, né? Nós temos aqui que existem diversos simuladores, são vários programas aí no mercado. Você pode até adquirir pessoalmente se quiser, né? Mas alguns são bastante caros. E os simuladores mesmo excelentes, né, são aqueles que existem nas empresas. Esse você não pode adquirir, são os centros de treinamento das empresas. Então você tem aqui programas simuladores que são desenvolvidos, né, de acordo com a necessidade de cada empresa, tá? Então o simulador de RV, o que ele deve atender? Uma classificação específica para uma determinada função de operador com atividades para piloto técnico, tá? Então o piloto, o sênior e o supervisor, ele também pode passar pelo simulador. Vão ter as atividades determinadas para aquela função. Muitos parâmetros eles podem ser incluídos no programa, criando nível de dificuldade na tentativa de se aproximar ao máximo da realidade da tarefa. Então o simulador ele não é apenas um videogame, né, como muitos imaginam, né? Olha assim, poxa, tem aquele controle, né, a telazinha lá, chegar pilotando e tal. Não, ele é adequado. Vocês vão ver aqui em algumas apresentações que ele possui parâmetros que você pode corrigir e implementar, né, de acordo com a atividade que você quer. Você para piloto, para trainee, para sênior, para supervisor, né? Os simuladores desenvolvidos na empresa de RV eles contam com características próprias de seus veículos em uso. É o caso da Oceaneering, da Subsea 7, né, da Fugro. Cada um tem o seu simulador adequado ao seu tipo de veículo. Alguns aproveitam o painel de controle do próprio sistema de operações para fazer com que o piloto pareça estar na unidade marítima junto com a equipe, né? Vou mostrar para vocês aqui. Vocês podem procurar no YouTube, né, um simulador de ROV. Tem vários, né? Esse aqui é da Interactive Applications. É uma apresentação um simulador. Ele é até bem interessante, é muito sofisticado. Ele tem acesso a teclados, para você poder programar com certeza as operações, né? Isso aqui, olha, ele te dá dois campos de visão: a visão do instrutor e a visão de quem está pilotando, né? É a câmera de quem está pilotando. É até bem sofisticado esse aqui. Você pode observar até diversas estruturas, né? Câmeras que vão poder te mostrar os pontos aonde o ROV deve chegar, né? Mover até a posição e aí você executou aquele item aqui, ó, ele vai trabalhar com o braço, né? Então cada trajetória que você faz, você cumpriu parte da operação e ele vai com certeza marcando ponto, né? É um simulador bem interessante. Eu que já vi diversos simuladores, inclusive na própria indústria, né? Eu posso lhe dizer o seguinte: simuladores das empresas eles são bem mais sofisticados, né? Muito mais sofisticados e muito mais interessante, porque você praticamente vai estar em contato quase com a realidade da empresa. Existe um grupo de desenvolvimento na COP, o FRJ,
né, que é a cópia e coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia. Esse trabalho já há algum tempo com o aprimoramento de simulador de ROV, com a complexidade do comportamento dinâmico do ROV, de verdade, observando os graus de liberdade do veículo e criando as dificuldades para a interação, né? Então tem vários graus de liberdade do veículo que você pode incluir no simulador. Para o piloto, essas dificuldades vão estar presentes no simulador, assim como na realidade. E não somente a ideia de movimento do veículo, como diz o submarino, né? Pois o ROV é bem diferente e se move em todas as direções, né? Então, nós temos até aqui uma página aqui que seria interessante de observar, da cópia UFRJ. O simulador deles traz gráficos de funções para você poder interpretar, né? Ele traz uma formatação de imagem, né, em 3D na piscina, tá? Os controles, né, tipo de medição, conversão de coordenadas, o atraso, um delay, eles conseguem colocar até um tipo de delay, controle de pitch, né? Traz aqui as variações de posição do controle do joystick, né? Do master para o slave, né? É até bem interessante, né? Apesar desse aqui ainda ser assim, um pouco assim primitivo, né? Mas ele já vai contemplando diversas variáveis que são importantes, tá? Então nós temos aqui também, para você ver, nossa vida é uma vida de simuladores. Esse simulador aqui não é de ROV, mas é de um circuito eletrônico, né? Porque a gente utiliza também simuladores para você poder analisar os circuitos. Você monta o circuito, esse até online, é um simulador online. Você monta o circuito e ele coloca a ponta de provas aqui e vai simular vários osciloscópios aqui, telas, né? Para você poder analisar se o circuito está funcionando bem ou não, né? Eu gosto muito de utilizar esse simulador online porque ele traz certas vantagens na hora de você fazer uma manutenção e analisar algum circuito, tá? A velocidade também deve ser considerada, já que um ROV convencional, né, nós conseguimos atingir no máximo 4 nós. É um ROV bem possante, tá? E precisa ter muitos HPs, 200 HP para cima. Geralmente a gente trabalha com 2 nós e meio, né, no máximo até 3 nós. Temos limites contratuais que devem ser obedecidos. Então a gente tem que levar em conta esse movimento realizado através dos propulsores, né? E não como um leme, né, de submarino, né? Então verificar as respostas dinâmicas dos propulsores, se eles influenciam significativamente no desempenho do sistema de controle. Nisso a Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu esse simulador chamado de SOL, simulador online, né, como sendo uma ferramenta importante no projeto de sistema de controle de ROV como modelo bastante realista, porque eles tentam bem, apesar de a imagem não ser muito atrativa, mas a interação dele ele busca bastante a realidade. Acredito que hoje já esteja até melhor. Ao utilizar um simulador, você vai verificar muitas características de uma real atuação do ROV no mar. Você vai perceber o que? São 6 graus de liberdade do veículo, né? Um simulador que funciona mesmo, como o da Oceaneering, da Fulgro, da Subsea 7, eles conseguem fazer com que você perceba esses 6 graus de liberdade. Os parâmetros de hidrodinâmica, né? Porque você tem um empuxo ali dentro da água, é um pouco complicado, correntezas em diversas direções, peso do veículo, né? Seus efeitos, né? Efeito inicial, efeito da gravidade, flutuação, ainda do uso do umbilical, que muda a complexidade, né? Do free swim pro de gaiola é totalmente diferente. Free swim é muito pesado, umbilical é difícil até de você navegar com ele se você não estiver acostumado, né? Ou aquele com gaiola é muito mais tranquilo. O uso do tether é o de gaiola, cage,
você perceberá ainda o efeito causado pelo elo da ligação entre o ROV e a embarcação. Isso aqui é importantíssimo, né? Eu quero mostrar para vocês depois, porque eu criei um link para o meu site, do estudo da Google Sites, né, que você vai poder tentar fazer um download do simulador simples de ROV. É um simulador já ultrapassado, tá? Mas que oferece um certo atrativo para quem nunca teve um, nunca viu, né, nunca operou. Você pode baixar ele para instalar no seu computador. É claro que existem as limitações, porque é um simulador muito antigo, né? Ele era gratuito na época, você podia baixar direto. Hoje, se você quiser baixar o FlexSims, você tem que pagar, né? Você pode baixar, fazer um teste, mas você vai ter que pagar a licença. Se você quiser se desenvolver nessa área, seria interessante você comprar, né, uma licença do FlexSims, né? E ele não dá mais suporte a esse. Se você conseguir baixar, ele só funciona no Windows XP, tá? Então você vai ter que criar, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Você vai ter que trabalhar com o VirtualBox, tá? Vai ter que instalar o VirtualBox e criar, instalar o Windows XP. Você vai ter que ter um CD com a licença do Windows XP, né? Você vai ter que iniciar o sistema, né? Tá? Aqui ele está abrindo o Windows XP, né? Tá? Então isso aqui é virtual. Eu tenho aqui o TetherSim, que eu já instalei, né? E você está vendo aqui o ROV. Aí ele tem controles de direcionamento, de velocidade, da correnteza, né? Aqui você tem as câmeras, a câmera dele, né? E a câmera remota. Você tem os comandos aqui para você poder girar. Vamos girar ele aqui para você ver a câmera atuando. Aí ele começa a aparecer uma estrutura aqui, né? Entendeu? Ele tem vários controles, é até interessante. Aí você vê aqui que ele está se movimentando. Você paga Tether. Aí ele tem também uma operação para você realizar. Você vai ter que descer e até o fundo. Ele marca aqui a altitude, está 12 metros do fundo, a profundidade 51 metros, comprimento do Tether está 1 metro. Aí você tem que saber os controles aqui. Tem os controles de joystick. Você pode conectar um joystick também. Tem o controle de teclado, né? Aqui como você começar, e para iniciar, né, você pressiona J ou K, né, que é para apagar o Tether, né, K para descer, entendeu? E vai chegar ao fundo e depois vai se dirigir para norte para encontrar lá os outros objetivos, tá? A gente não vai se alongar muito, né? Ele tem tá vendo que ele fica flutuando, a flutuabilidade, o Tether aqui no TMS, né? Só para você ver que se você der algum comando errado aqui, ó, por exemplo, vou tentar descer sem pagar Tether, ele já está tentando esticar o Tether, não consegue, aí começa a dar o balanço, né? Vou tentar aqui eu estou pagando Tether, pagar Tether e ver se ele desce sozinho, né? Recolher Tether e ver se ele vai subir, né? Com certeza ele vai bater lá, né?
tem que tomar cuidado para não sofrer o impacto e danificar o flutuador. Então, eu espero que vocês consigam baixar. Eu não posso dar aula aqui como ensinar a instalar a máquina virtual da Oracle, né? Porque aí já seria um outro curso. Eu também não posso tirar a vez dos meus amigos, né, e dos outros instrutores, mas vocês podem procurar aí como instalar a máquina virtual, como instalar o Windows XP, né? Tem que baixar uma licença. Entendeu? E vou sair daqui também para não ficar pesado demais, né? Então esse site com esse link, se a Udemy permitir, tá ali para vocês seguirem. Se não, o que vocês vão lá? Vai no site Google, tá? Vai lá, sitegoogles.com/view/estudo-ciência /página-inicial, tá? Você vai chegar nessa página aqui e vai proceder o seguinte: você vai clicar em link de arquivos para estudos. Essa página é minha, então vai aparecer aqui FlexSim, InstallZip e o TED-SIM. Você vai baixar os dois, fazer o download dos dois para sua máquina, tá? Faça o download e depois transfere naquela setinha lá, né? Vai abrir aqui onde você quer salvar. Depois você transfere esses dois arquivos zipados para dentro do Windows XP, entendeu? Coloca dentro do Windows XP. Salvou ele, tá vendo? Salva no seu computador, depois você transfere para o Windows XP. Eu aqui criei uma pasta da FlexSim, né? E aí, você sabendo fazer isso aí, né? Você com certeza vai ter o seu simulador de ROV para você se divertir um pouco, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. A aula 6 termina por aqui. Ela é bem rápida, né? Esse desenvolvimento com o simulador vai depender agora de vocês terem condições de criar a máquina virtual ou então ter um computador que roda o Windows XP para vocês poderem baixar o simulador e rodar. Não esperem suporte, porque se vocês quiserem vocês vão ter que comprar o FlexSim, né? Mas vocês podem rodar esse simulador. Ele foi dado de graça, ele é de 1996, né? A época que era gratuito. Então nós temos aqui o resumo da nossa sessão 2, né? Dá os parabéns que você conseguiu concluir a sessão 2 do nosso curso. Você agora já sabe sobre a carreira de um piloto de ROV, sabe também um pouco sobre as operações de ROV no Brasil, os tipos de ROV que nós vimos na aula anterior. Aprendeu sobre como os simuladores são importantes para tornar melhor a execução das tarefas no campo, né? Principalmente porque a empresa vai treinar no equipamento dela, né? E agora eu queria fazer um teste do seu conhecimento com vocês. É bem rápido, né? Vamos fazer junto aqui. Você possui muita experiência na área técnica em que se formou e está entrando para a equipe de ROV pela primeira vez. Você consegue se classificar como supervisor de ROV? Dificilmente. Será colocado como assistente de piloto de ROV? Olha, não tem essa colocação, assistente de piloto de ROV. Trainee de ROV ou piloto júnior será sua opção como estagiário? Afirmativo. É a primeira vez que você vai entrar, você vai ser classificado como trainee ou estagiário, né? Ou piloto júnior. Entrará na função de piloto técnico grau 1, pois é experiente como técnico? Não, tem até algumas empresas aí menores que costumam fazer isso, mas não é o certo. Você conhece o presidente da empresa, entrará como supervisor sem nenhuma competência. Já vi acontecer isso no passado, hoje eu espero que não aconteça mais.
O piloto ou operador de ROV precisa possuir diploma de nível médio com registro CREA? Sim, precisa. Tá? Principalmente com ênfase em eletrônica ou mecânica. Ser engenheiro ou estar cursando engenharia? Não. Mas você pode ser engenheiro e pode estar cursando engenharia. Tá? Mas não precisa, mas você precisa ter um diploma de nível médio pelo menos. Ou então cursando engenharia com ênfase em eletrônica ou elétrica. Qualquer um pode ser piloto de ROV? Tendo as qualificações que a gente já mencionou antes, sim. Qualquer um pode ser. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser novo. Entrar na função de piloto somente aquele que fizer este curso? Não. Esse curso, ele te dá uma chance a mais, uma competência a mais, que os outros não têm, um destaque. Conhecer o gerente da empresa e entrará sem conhecimento técnico? Olha, no passado acontecia isso. Muitos mergulhadores entravam e não tinham conhecimento nenhum. Alguns até entravam como supervisor. Qual atividade é mais importante para o ROV? Corte de linha e estruturas? Importantíssimo. Inspeção de dutos e umbilicais? É o que se mais faz. Apoio a operações de mergulho humano? Ainda fazemos. Monitorar painéis de ANM? Muito. Então todas são importantes. É bom você saber isso aqui. Qual a classe de ROV mais utilizada nos trabalhos da bacia de Campos? Quem prestou atenção lá na nossa aula sobre classes de ROV vai saber que é o que? Work Class Vehicles com até 200 HP. A Work Class é o que mais se utiliza aqui na bacia de Campos, né? Light Work Class Vehicle utiliza pouquíssimo. Inspection Vehicles utiliza pouquíssimo. Trenches utiliza também, mas pouco. Heavy Work Class Vehicle utiliza também, mas são poucos. O que mais utiliza é o Work Class. Qual a importância do simulador de ROV no mercado de trabalho? Nós acabamos de ver nossa aula de simulador de ROV. A importância: pode ser utilizado como um game em competições entre os pilotos? Não. Permite que qualquer um, olha que brincadeira, né? Permite que qualquer um tenha já utilizado o simulador, possa ser admitido como piloto de ROV? Não. Porque o simulador, ele não te dá a experiência da prática, né? Mas ele vai te dar uma competência a mais, é o que eu falo. Adiciona competência à mão de obra e reduz as dificuldades encontradas durante a operação de verdade? Sim, é isso aqui. Aumentar a renda das empresas? Não, não tem nada a ver. Nenhuma das... Não, é essa aqui, ó. Adiciona competência à mão de obra, tá? E reduz as dificuldades encontradas durante a operação de ROV. Tá bom? Então, meus amigos, é isso aí. Nós vamos partir para a sessão 3, né? Que vai ser na próxima aula. Então, um abraço a todos e obrigado.